Saudações fraternas a todas, que a luz do grande arquiteto do universo continue iluminando o nosso caminhar, que os ensinamentos do Mestre Jesus continuem presentes na nossa vida, na nossa jornada evolutiva, hoje e sempre. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 85, intitulado Impedimentos, do livro Fonte Viva, psicografado pelo nosso companheiro Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e que começa nos dizendo o seguinte: deixemos todo impedimento e pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Isso está no livro de Hebreus 12, 1. O grande apóstolo da gentilidade figura o trabalho cristão como uma carreira da alma, no estágio largo da vida. Paulo, naturalmente, recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos de sua época, e sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço, recordemos tão somente o ato inicial dos competidores. Cada participante do prélio despia a roupagem exterior para disputar a partida com indumentária tão leve quanto possível. Então vejam, olha que coisa interessante. Paulo está se referindo aos jogos, e como a própria mensagem nos fala, sem entrar no mérito da disputa e o quanto é salutar essa disputa, os jogos, ele fala que o mais importante é nós nos despirmos da roupagem excessiva e cuidarmos somente do essencial, aquilo que é salutar, aquilo que nós precisamos. E nós sempre ressaltamos que o mais importante é o que vem, é a pátria espiritual, é o nosso retorno à pátria espiritual. A gente costuma sempre dizer que a nossa morada não é esta, que a nossa pátria é espiritual, para onde todos nós um dia retornaremos. Eu até brinco que eu espero que demore bastante, porque eu tenho uma filhinha para cuidar. Mas enfim, além disso, é claro, a vida é maravilhosa. É a oportunidade que nós temos de melhorar a todo instante. Então vejam, se a nossa pátria é espiritual e já é sabido que nós só levaremos aquilo que nós plantarmos e nada de material, a pergunta é: por que nós acumulamos tantas coisas? Por que nós nos preocupamos com tantas coisas materiais? E é claro, não é uma resposta simples. E também não estamos questionando aqueles que possuem riquezas materiais, que não é o meu caso. Mas a gente tem que pensar sempre no amanhã. A gente tem que ter os objetivos. Nós precisamos ter os objetivos na nossa vida. É claro que os bens materiais, e Jesus não condenava aqueles que tinham bens materiais, ele falava sempre que nós precisamos saber utilizar esses bens materiais. E eu concordo plenamente. Então, nada contra aqueles que têm muitas coisas materiais, aqueles que possuem muitas riquezas. Mas a pergunta é: será que nós precisamos de tantas coisas? Será que nós precisamos de tudo isso? Eu vou falar para vocês e vou me colocar como exemplo. Eu tenho uma biblioteca aqui em casa. Não para falar que eu tenho. Vocês estão vendo só alguns livros aí na imagem. Mas eu tenho muitos livros. E eu fico pensando, será que eu preciso de tudo isso? É claro que muitos eu li, outros eu não li. A gente tem que ser sincero. E eu fico perguntando, qual a finalidade de ter tantos livros? Então, vejam, é uma pergunta que eu posso responder. E eu preciso responder, mas a questão é, será que eu quero responder? Porque se eu não preciso de tantos livros, por que eu tenho tantos livros? Fez a leitura, doa, repassa. Então isso mostra que eu não sou uma exclusividade. Eu também tenho ainda muito a aprender. E o egoísmo impera nesse caso. Então, quando a gente começa a ter ciência, e ultimamente eu tenho me questionado bastante em relação a isso. Será que tudo que eu tenho é necessário? Será que eu preciso de tudo isso? Será que eu não posso compartilhar?
Então vejam, continuando aqui a lição, assim também, na aquisição de vida eterna, é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. É mais ou menos o que eu acabei de falar. É necessário que o coração se faça leve, alijando todo fardo inútil. Ou seja, a gente tem que se desprender das coisas que nos assolam, das coisas que não nos trazem benefício nenhum, das coisas que já não servem mais, que a gente não precisa. E aí, continuando, na claridade da Boa Nova, o discípulo encontra-se à frente do Mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. As inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Temo-las com frequência nos mais insignificantes passos do caminho. E aí ele vai começar a citar. Ou seja, a gente tem que estar atento. Porque quando nós estamos na seara do bem, ou quando nós nos propomos a fazer algo salutar, com certeza algumas coisas aparecerão para nos dificultar. Alguns falam de plano B, espíritos, enfim. Cada um tem o seu entendimento. Mas é fato que coisas aparecem, às vezes, para nos desestimular, para nos tirar do foco. E aqui nós temos alguns exemplos. A cada hora surge um impedimento inesperado. É quando nós temos um compromisso e às vezes nós ficamos questionando, será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Aí aparece alguma coisa, eu quero ir em algum lugar, quero assistir uma palestra, quero ir num culto, enfim, né? Quero ir na igreja. Cada um tem a sua concepção religiosa, cada um tem a sua rotina, tem os locais em que frequenta. E às vezes aparece alguma coisa, às vezes coisas mínimas, e nos tiram do foco. É o parente frio e incompreensivo, que às vezes a gente fica triste, chateado. A secura dos corações ao redor de nós, ou seja, a incompreensão. E nós questionamos, e a gente fica triste, fica chateado, fala assim, mas por que as pessoas falaram isso? Por que as pessoas tomaram essa atitude? O companheiro que desertou, a mulher que desapareceu perseguindo objetivos inferiores, o amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberando atrasar a jornada, o cooperador que a morte levou consigo, o ódio gratuito, a indiferença aos apelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia. A Boa Nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. E aí termina a lição. Vejam, curtinha, mas ela é muito salutar, muito reflexiva. Então, em linhas gerais, essa lição nos fala que nós precisamos tomar cuidado, estar sempre atentos e vigilantes. Porque quando nós estamos nos colocando à disposição, ou quando nós temos um objetivo nobre, às vezes acontecem coisas pequenas ou grandiosas que tentam nos desviar do caminho. Mas se nós estamos convictos, se nós temos certeza daquilo que nós queremos, se nós temos objetivos claros nas nossas vidas, essas coisas continuarão a aparecer. Mas elas não nos abalarão. Elas não farão com que nós nos desviemos do nosso caminho, da nossa jornada. E aí fala aqui, como cristãos, ou seja, como seguidores de Jesus. É nosso objetivo. A gente precisa continuar trilhando esse caminho bom, esse caminho justo, na seara do bem, auxiliando todos aqueles que nos cercam. E nos despir realmente dos excessos. Procurar viver com simplicidade, com tranquilidade, com humildade, com objetivos claros, tendo ciência de que nós não estamos sozinhos nunca. E quando nós nos colocamos à disposição para ajudar, quando nós temos pensamentos salutares, quando nós temos atitudes salutares, ajuda e amparo espiritual nunca nos faltará. E amparo material também, daqueles que nos cercam, daqueles que compartilham conosco das mesmas ideias. Enfim,
Muitas coisas poderiam ser ditas, mas esta foi a lição de hoje, né? Só ratificando, lição 85 do livro Fonte Viva, intitulada Impedimentos, tá? Então eu convido a todos para que depois possam fazer essa leitura. Cada um tem o seu entendimento, cada um tem a sua interpretação, mas o mais importante é que nós continuemos caminhando com simplicidade, com humildade, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Eu sempre ressalto isso, que ele, para mim e para muitas pessoas, é o grande mestre da humanidade, e respeitando quem pensa diferente, é claro, sempre. No mais, que o grande arquiteto do universo continue iluminando o nosso caminhar, que Jesus esteja sempre presente na nossa vida, na nossa jornada, e assim nós poderemos caminhar com mais tranquilidade, com mais simplicidade, com mais amor, respeitando todos aqueles que nos cercam. Um ótimo dia para todos, que a paz esteja sempre presente nos nossos corações hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e uma ótima semana, com muita paz e muita sabedoria a todos.